Bom sábado a todos. Espero que estejam todos felizes. Estamos aqui a honrar e louvar o nome de Deus. Não sei se está a ouvir o coro e realmente é uma bênção. Podemos ouvir uma música destas num sábado de louvor. Até me fez ficar com um bocadinho de saudades, não é? De lá estar. Dizia um pregador, penso na semana passada, aqui da frente, que já estou aqui outra vez e estava a dizer que devido a uma troca, não é? Hoje sou eu a dizer exatamente a mesma coisa. Ainda há poucas semanas estive aqui, estou aqui outra vez. Mas eu quero vos dizer que eu tentei me esquivar de estar aqui hoje, para ser sincero. Mas parece que chegou a vez de falar sobre o Natal. É óbvio que eu costumo ter alguma dificuldade em escolher os temas para pregar, ok? E desta vez não foi o tema que foi a dificuldade, eu já sabia que ia falar sobre. É óbvio, não é? Tão poucos dias do Natal que ia falar no Natal. Mas o problema foi escolher, sabem o que é? Sobre o que é? É que eu vou falar relacionado com o Natal. Mas sabem que este é um tema tão rico que eu penso que poderemos realmente falar sobre algumas coisas interessantes. O objetivo deste sermão é nós calibrarmos um bocadinho a nossa bússola no Natal, pode ser. Nós vamos começar a falar de umas coisas, mas a conclusão é realmente nós calibrarmos um bocadinho a nossa bússola no Natal. E nós estamos a muito poucos dias de iniciar esta época que no nosso país e na maior parte dos países, especialmente nos países cristãos, é celebrada como o dia de nascimento de Jesus Cristo. O dia de nascimento da personagem mais importante que já passou por esta terra. Tão importante ao ponto do próprio tempo ter começado o quê? A ser contado novamente. Mas nós sabemos perfeitamente que não é nesta data que efetivamente Cristo nasceu. Sabemos ou não sabemos? Temos essa ideia. Já agora, qual é para vocês um dos motivos bíblicos para que nós sabemos que não é esta data? Os pastores estavam no campo, é isso? Mas o que é que tem os pastores que estavam no campo? Portanto, estamos a ver, eu acho que tem aqui um PowerPoint exatamente, ou imaginar os rebanhos, seria até à noite, não de dia, mas eu não arranjei uma imagem de rebanhos à noite, porque é um bocado estranho, não é? Rebanhos à noite e pastores à noite cá fora. E porquê que não poderiam estar? Então, mas em Israel não é quentinho? Eu já agora, por curiosidade, sabem qual foi a temperatura que esta noite teve em Belém da Judeia? Esta noite. E entre a noite de sexta para sábado teve 3 graus. É frio ou é quente? 3 graus. O que é que acham? Acham que era uma boa altura para estar cá fora à noite com os rebanhos? Não era, pois não. Mas há mais motivos, sabem? Este não é o único motivo. Por exemplo, um outro motivo. Vamos ler. Diz assim, Lucas 1:3. Diz assim, naqueles dias, Júlio César publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. E o que aconteceu nesta altura? Jesus nasceu. Olha, acham que teria lógica César Augusto ter promulgado uma lei que obrigava as pessoas a irem à sua terra natal, todos a viajar na altura dos dias mais pequenos e na altura do frio? É assim um bocado estranho. Mas, já agora, eu queria partilhar com os irmãos qual é uma das possíveis alturas, o dia não, que nós não conseguimos saber o dia, mas talvez qual era uma das possíveis alturas em que Cristo nasceu. Pode ser?
Vamos ver. A Bíblia dá-nos algumas pistas, não quer dizer que isso seja exatamente, mas vamos tentar ver isto. Ora bem, e para isso nós vamos pegar numa profecia, não vamos estudar esta profecia, mas numa profecia que todos, ou a maior parte de nós conhece, que é a profecia das 70... O que é que isto tem a ver, não é? 70 semanas, o que é que isto tem a ver? Muito bem. Mas nós sabemos que a profecia das 70 semanas, entre outras coisas, eu destaquei aqui estas 4, marca 4 datas importantes. Quais foram estas datas? Um decreto, primeiro, não é? Temos a primeira imagem ali, para a reconstrução. Muito bem. Temos mais uma data ali em 27. O que é que aconteceu nesse ano? O batismo de Jesus. Depois temos a sua crucificação e a última data é a morte de Estevão. Muito bem. Esta semana que foi separada das 70 semanas, esta última semana, que representam 7 anos, mostram claramente que o ministério de Cristo durou. Durou? Quanto tempo? É só ler. 3 anos e meio. E que depois ainda houve mais 3 anos e meio e a morte de Estevão culminou então com a rejeição de quê? Do povo de Israel e o início da era cristã. Isto é muito interessante, que esta profecia muito antiga nos mostrava exatamente a data em que Cristo iria ser batizado, Cristo iria ser crucificado e a data do fim, digamos assim, do tempo da graça para o povo de Israel. E o que é que isto tem a ver com o que nós estamos a falar? O que é que isto tem a ver com o Natal? Vamos ver. Em primeiro lugar, quando é que Cristo foi crucificado? Na Páscoa. Qual Páscoa? Na Páscoa judaica, certo? Que é mais ou menos, coincide mais ou menos com o quê? Com o início, já vem o irmão a dizer, com o início da primavera. Portanto, nós vemos, eu acho que pus ali a data, exatamente, avancei demais. Tenho exatamente aqui a data do dia, a Páscoa era no dia 15 de Nissan, que no nosso calendário corresponde pode calhar desde o dia 27 de março até ao dia 25 de abril, que é mais ou menos então o início da primavera. Muito bem. Agora, se o ministério de Cristo, desde o seu batismo até à sua morte, durou 3 anos e meio, isso quer dizer que o seu batismo foi quando? Sabem? Foi muito perto da festa dos tabernáculos. Foi aqui mais ou menos nesta altura. A festa dos tabernáculos é uma festa que dura 8 dias, tabernáculo ou das tendas, também pode dizer festa das tendas, e então o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus foi mais ou menos no início do outono, 3 anos e meio antes. Então sabemos realmente que o batismo de Jesus foi mais ou menos entre, no nosso calendário, aproximadamente 20 de setembro a 27 de outubro, o início do outono. Ora bem, o que é que isto tem a ver com o tema? É muito simples. A Bíblia dá-nos uma pequena pista. Vamos ler. Diz assim em Lucas 2, 1 e 3. Se quiserem abrir as vossas Bíblias, abrem, porque as várias traduções até dão-nos pistas adicionais. Mas diz-nos então Lucas 2, 1 e 3. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Umas traduções dão a entender que ele já tinha acabado de fazer, outras que estava quase a fazer 30 anos. Não importa, para o que estamos aqui a ver, não importa. Portanto, o que o texto nos está a dizer é que quando ele foi batizado foi mais ou menos na altura em que ele completava 30 anos. Por isso seria mais ou menos perto da sua data de aniversário.
Se isto é realmente assim, então nós podemos concluir que é muito mais provável que Cristo tenha nascido por volta da festa dos tabernáculos, ou seja, no início do outono, do que precisamente na data em que é celebrado, no dia 25 de dezembro. E isto até seria interessante, sabem porquê? Porque existem versículos que faziam muito sentido se isso fosse verdade. Olha, reparem bem nestes versículos. Diz assim: e me farão um santuário, ou um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Isto parece quase referências realmente à festa dos tabernáculos. Destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Deus. É muito interessante que em João 1,13, se formos ver o original, nós podíamos até traduzir: e o Verbo se fez carne e formou tabernáculo no meio de nós, ou seja, em português mais moderno, armou a tenda no meio de nós. E por isso é realmente um significado bonito, e é um significado bonito isto da vinda de Cristo a este mundo. Foi Ele armar uma tenda no meio de nós, e Ele formar um tabernáculo no meio de nós. Bom, não é relevante realmente qual é a data exata em que Cristo nasceu. Seria realmente, se Ele nasceu na altura da festa dos tabernáculos, teria toda a lógica os pastores estarem realmente no campo, ao relento, com o rebanho. Teria toda a lógica, por exemplo, todas as hospedarias estarem cheias. Por causa da celebração da festa, todas as hospedarias provavelmente estariam cheias. Mas não é relevante a data em que Ele nasceu. É claro que isto é só uma hipótese, e existem teólogos que apontam para outras datas, e não é importante. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós, no dia 25 de dezembro, não celebramos o dia do nascimento de Cristo, mas temos uma celebração muito importante. É o dia em que nós nos recordamos do nascimento de Cristo. Tem lógica o que eu estou a dizer? Sim? Nós não sabemos a data exata, mas é a época em que nós celebramos o seu nascimento. Muito bem. Avançando à frente, então pergunto: porquê 25 de dezembro? Porquê 25 de dezembro? Eu acabei de dizer que a data não é importante, e agora estou a perguntar porquê 25 de dezembro. E eu estou a fazer esta pergunta porque eu fui ver à fonte quem instituiu o dia 25 de dezembro, fui lá ver, e fui à Enciclopédia Católica ver porquê que este dia foi escolhido. E aprendi coisas muito interessantes mesmo até para nós hoje. Vou partilhar convosco. Olha, reparem bem. Diz assim, Enciclopédia Católica: quanto à data tradicional de 25 de dezembro, já adotada em Roma no ano 336, terá sido escolhida como forma de substituir por uma festa cristã a festa pagã Natalis Solis Invictis, ou seja, o nascer do Sol Invicto, instituída pelo imperador Aureliano em 274, celebrada no solstício de inverno, 9 meses depois do equinócio da primavera, a 25 de março, segundo o calendário juliano. Ou seja, no calendário juliano, as festas do equinócio, as festas solares eram celebradas. Aliás, chama-se o calendário solar. Como sabem, o povo de Israel seguia o calendário lunar. Muito bem, estão muito atentos vocês. Então, neste calendário solar, era celebrado, por exemplo, o equinócio de primavera e 9 meses depois o solstício de inverno. Como sabem, nesta altura, o que é que está a acontecer aos dias? Lentamente estão a começar a crescer, exatamente, era isso que se celebrava. Então havia esta festa pagã chamada o Nascimento do Sol Invicto.
Com a cristianização do Império Romano, surgiu um problema. É que as pessoas estavam habituadas a ter feriados. Certo? As pessoas estavam habituadas a ter feriados em certos dias que tinham as suas celebrações pagãs. E a Igreja Cristã teve um problema, que é o que é que nós vamos fazer agora? Porque as pessoas vão se recusar a trabalhar nestes dias porque é feriado, e então eles tiveram uma ideia. Vamos substituir esses dias por celebrações cristãs. E como fizeram, por exemplo, com a Páscoa e como foi feito também com o Natal. Mas, pondo um pouco isto de lado, vamos ver o que é que eles dizem que deve ser o Natal. Atenção, diz assim: o Natal goza hoje de grande popularidade por focar Jesus menino no ambiente familiar. Como o Natal inaugura-se o presépio, a árvore de Natal, armados nas igrejas, casas, montras, estabelecimentos e até nos largos das povoações. Na noite de Natal é costume reunirem-se as famílias para a ceia alegre convívio, a que não faltam a evocação do Natal e dos tradicionais pratos, doces e bolos, o que contribui para o estreitamento dos laços familiares. Portanto, a Enciclopédia Católica está-nos a dizer o que é normal da prática natalícia. No entanto, a seguir diz algo que me surpreendeu muito e que acho que até podemos aprender algo muito importante. Reparem no que diz a seguir. É também oportunidade para uma liturgia doméstica. O que é que isto quer dizer? Nós costumamos ter um outro nome para isto. O que é a liturgia doméstica? Culto familiar. É interessante, não é? Reparem mais. Pastoralmente, tudo se deve fazer para contrariar a paganização do Natal. Com a figura exótica do Pai Natal, corrupção da figura de São Nicolau e a transformação deste Natal e a transformação deste santo tempo em época de intensa promoção comercial. Concordam com isto aqui? Sim? É interessante, não é? Que a Enciclopédia Católica nos diz exatamente que é uma excelente oportunidade, não de uma intensa promoção comercial, mas uma excelente oportunidade não para a paganização do Natal, com uma figura que eu até me recuso a ler o nome dele, não é? Que até o nome é pagão, mas sim para termos, por exemplo, uma liturgia doméstica. Muito bem. Então, saindo um pouco disto, eu queria, lemos uma descrição, eu queria partilhar convosco algo que é, nós muitas vezes tiramos o foco do Natal. E por um lado, muitas vezes vamos para a parte comercial, para a parte da festa. Por outras vezes vamos para a parte de que nem sequer devemos celebrar o Natal e tudo no Natal é pagão ou é mau. E eu lembrava-me porque circula, por exemplo, na internet agora uma nova ideia de que a Bíblia condena, por exemplo, a árvore de Natal. Eu vou só dar um exemplo, ok? Nós vamos dar um exemplo, depois nos focamos no que é que interessa. E que existe um texto em Jeremias que fala que a árvore de Natal era algo pagão. E até mostram textos bíblicos. E eu queria dar este exemplo para percebermos também que não é este caminho que devemos ir. Será que realmente a árvore de Natal é algo assim tão condenável? Vamos, já agora deixa-me mostrar o texto. O texto diz assim: assim diz o Senhor, não aprendam o caminho dos gentios, cortam uma árvore no bosque e um artífice a trabalha com um machado, com prata e ouro a enfeitam. Portanto, pegam neste texto e dizem que isto é uma árvore de Natal. Vamos abrir Jeremias 10. Vamos lá. Não sei se já tinham ouvido esta ideia. Vamos realmente ver o que é que a Bíblia diz em Jeremias 10. Diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendeis
o caminho das nações. Nem vos espanteis com os sinais do céu, embora com eles se atemorizem as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque com madeiro, e um artífice o lavra com o cisel. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Como um espantalho num pepinal. Não podem falar. Necessitam de que os leve, pois não podem andar. Não tenhais receio deles, não podem fazer o mal, nem podem fazer o bem. Está a falar de quê este texto? Exatamente. Vão buscar uma árvore, fazem dessa árvore um Deus. Está a falar aqui de ídolos, não está a falar de árvores de Natal. E porquê que eu dou este exemplo? Eu dou este exemplo porque, mais uma vez, nós temos a tendência de ir para um lado ou temos a tendência de ir para o outro. Ou celebrar o Natal como não devemos, ou então até achar que o Natal é tudo menos aquilo que deve ser. E por isso a pergunta é: o que é que deve ser o Natal para mim? Como deve ser o Natal realmente celebrado? Nós temos a grande privilégio de que Deus nos dá conselhos e Deus nos dá instruções para quase tudo na nossa vida. Vamos ler alguns. Diz assim: aproxima-se o Natal. Eis a nota que soa através do mundo, de norte a sul e de leste a oeste. Para os jovens de idade imatura e mesmo para os de mais idade, é um período de alegria. Deve ser um período de alegria isto ou não? Sim, um período de alegria, de grande regozijo. Mas o que é um Natal que assim exige tão grande atenção? É uma pergunta que devemos fazer ou não? O dia 25 de dezembro é supostamente o dia do nascimento de Jesus Cristo. E sua observância tem tornado-se costumeira e popular. A Bíblia não nos informa a data precisa. Não há. Nós não sabemos exatamente o dia em que foi. A Bíblia não nos informa a data precisa, mas o silêncio das Escrituras sobre este ponto dá-nos uma evidência de que ele nos foi ocultado por as razões mais... Por que é que acham que Deus nos ocultou a data de nascimento? Acham que Deus fez bem ou não? Mas isso quer dizer que nós não devemos celebrar o seu nascimento? Estão a perceber a diferença? Muito bem, continuemos. Sendo que o dia 25 de dezembro é observado em comemoração do nascimento de Cristo, portanto, não é a data de nascimento, mas é a data de comemoração do nascimento. São coisas diferentes. Perceberam a diferença? Uma coisa é estarmos a celebrar a data de nascimento, outra coisa é estarmos a comemorar o seu nascimento. Nós não sabemos a data, por isso não podemos celebrar a data do seu nascimento. E sendo que as crianças têm sido instruídas por preceito e por exemplo, que este foi indubitavelmente um dia de alegria e regozijo, será difícil passar por alto este período sem lhe dar alguma atenção. E ele pode ser utilizado com um bom propósito. Devemos utilizar o Natal, devemos passá-lo por alto? Não. Mas devemos usá-lo com um bom propósito. A juventude deve ser tratada com muito cuidado. Não devem ser deixados no Natal a buscar seus próprios divertimentos em prazeres vãos, em diversões que lhe rebaixam a espiritualidade. Os pais podem controlar esta questão, voltando a mente e as ofertas dos filhos para Deus e sua causa em salvação de almas. Acham este texto interessante ou não? Sim? Já nos está a dar algumas pistas de como deve ser o nosso Natal. As festas estão chegando rapidamente, com sua troca de presentes. Há algum problema em trocarmos de presentes uns com os outros? E jovens e idosos estão estudando intensamente que poderão dar a seus amigos como sinal de afetuosa lembrança. É agradável receber um presente, mesmo simples, daqueles que amamos. É uma afirmação de que não estamos esquecidos e parece leais a eles mais intimamente. Portanto, é uma boa altura para a gente oferecer uma lembrança a alguém que a gente ama?
que é que vocês acham? Sim? Sim, não tem problema nenhum. Os que desejarem, sabem que até nos dito qual é a melhor prenda que nós podemos dar no Natal. Qual é a melhor prenda que podemos dar no Natal? Os que desejarem fazer caros presentes a seus filhos, netos, sobrinhos, procurem para eles os livros acima mencionados. Ela antes está a mencionar vários livros e agora ainda menciona mais. Para os jovens, por exemplo, a vida de José Bates é um tesouro. Realmente este livro é um tesouro. Eu já li este livro, é extraordinário. Também os 3 volumes de Espírito de Profecia. E esses volumes podem ser levados a cada família na Terra. Deus está dando a luz do céu e nenhuma família deve ficar sem ela. Portanto, qual é a melhor prenda que podemos dar no Natal? Não quer dizer que só podemos dar isto, mas é a melhor prenda que podemos dar no Natal. Vamos continuar a ver mais alguns pormenores interessantes. Então, chegou a altura de nós centralizarmos o nosso Natal. Então, já falamos muitas coisas, mas o que é que falta então neste Natal? Sabem que é interessante que esta época celebra o nascimento de Cristo, mas muitas vezes é precisamente Cristo que é posto aonde? Aonde? De fora. Será que nós, na nossa casa, no Natal, na época que celebramos o seu nascimento, deixamos Cristo de fora ou incluímos Cristo nas nossas celebrações? Já pensaram nisso? Será que damos mais importância àquele senhorzinho barbudo e gordinho, não é? Vestido vermelho? Será que esse trazemos para o nosso Natal? E o Cristo que é o centro de Natal, será que ele fica de fora? O que falta neste Natal? Irmãos e irmãs, enquanto estáis planejando dar presentes uns aos outros, lembrai-vos de quem? Do nosso amigo celestial, para que não passeis por alto suas reivindicações. E ele se agradará se no Natal, o que é? Mostramos que não o esquecemos. Será que em minha casa, quando eu celebro o Natal, eu me esqueço do Senhor do Natal? E Ele ficará agradado se nós não o esquecemos. Jesus, o príncipe da vida, deu tudo a fim de pôr a salvação ao nosso alcance. Foi por isso que Ele veio, foi por isso que Ele nasceu neste mundo. E será que eu o excluo da celebração do Natal? Cristo deve ser o objetivo supremo, mas da maneira em que o Natal tem sido observado, a glória desviada dele para o homem mortal, cujo caráter pecaminoso e defeituoso tornou necessário que ele viesse ao mundo. É claro que não tem mal nenhum haver prendas, não tem mal nenhum haver mar de Natal, uma mesa com alimentos saudáveis para a família toda em conjunto partilhar. Não. Isso realmente é uma celebração. No entanto, esta celebração não faz sentido se Cristo não tiver presente. Como é que eu posso dizer que estou a celebrar o nascimento de Cristo se eu deixo de fora da celebração do Natal? Pelo mundo, os feriados são passados em frivolidades, extravagância, glutonaria e ostentação. Espero que esta não seja a descrição do Natal que eu passar com a minha família. Milhares de dólares serão gastos de modo pior do que fossem lançados fora, no próximo Natal e Ano Novo, em condescendências desnecessárias. Mas temos o privilégio de afastar-nos dos costumes e práticas desta época degenerada. Quais? Aqueles que acabamos de ler. E em vez de gastar meios meramente na satisfação do apetite, ou ornamentos desnecessários ou artigos de vestuário, podemos tornar as festividades vindouras
uma ocasião para honrar e glorificar a Deus. Nós temos a obrigação, como sacerdotes do lar, como sacerdotisas do lar, fazer do Natal também uma oportunidade de honrarmos e glorificarmos a Deus em família. Muito bem. Este nosso amigo especial, quem é? Por que motivo nós devemos então celebrar o seu nascimento? Sabem que ele disse claramente: prescrutai as Escrituras, já que nelas esperais ter a vida eterna. Elas dão testemunho de mim. É muito interessante que, se nós pegarmos na Bíblia e olharmos para os 37 livros que constituem o Velho Testamento, há uma... 39, exatamente, desculpem. Há uma coisa que é comum. O que é? Para onde é que aponta todo o Velho Testamento? Para o nascimento e a vida de Jesus Cristo nesta terra. Temos aqui livros no Velho Testamento que, na altura em que Cristo nasceu, já tinham 1500 anos. Os mais recentes tinham cerca de 400 anos. E quase todos eles tinham textos que apontavam para como seria o seu nascimento, como seria a sua vida e como seria a sua morte. Ele próprio diz exatamente isto. Reparem bem, Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Ao sábado ele ia sempre à sinagoga celebrar, como habitualmente, e levantou-se para ler, e deram um livro, que tinha que ser obviamente do Velho Testamento, que ainda não existia Novo Testamento, e deram um livro de Isaías para ler. Ele abriu e encontrou um lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, fechou ele o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. O que é que Jesus estava aqui a dizer? Que ele era o cumprimento das Escrituras do Velho Testamento. Que todas as profecias que apontavam para o seu nascimento, sua vida e sua morte se cumpririam aonde? Na sua vida. É muito interessante, só vou referir, não vamos falar sobre isso. Existem mais de 100 profecias que falam sobre como seria o nascimento, vida e morte de Cristo. Sabem quantas dessas profecias cumpriram em Cristo? Quantas? Todas. Só rapidamente alguns exemplos. Por exemplo, que ele seria descendente da tribo de Judá. Temos aqui profecia em Gênesis, repare, escrito 1500 anos antes da sua vinda. E assim foi. Que nasceria em Belém, e assim se sucedeu. Portanto, temos do lado esquerdo o texto profético, do lado direito, então temos o texto que nos confirma, então. Que nasceria de uma virgem. Que haveria matança de inocentes em Belém, ou seja, que alguém ordenaria que todos os bebés deveriam ser mortos para tentar com isso destruir a Cristo. Que ele teria de fugir em bebé para o Egito. Que ele pregaria na Galileia e nas proximidades do Rio Jordão. Que ele seria desprezado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Que entraria triunfalmente em Jerusalém montado num jumento. Sabem que o povo de Israel preparava-se para a Páscoa, certo? O que é que eles tinham que fazer na Páscoa? Tinham que matar um cordeirinho. No entanto,
4 dias antes, e eles tinham de trazer esse cordeirinho para onde? Não, no templo não era, não. Para onde? Alguém sabe? Para casa. Tinham de trazer para a sua casa, 4 dias antes, tinham de trazer o cordeiro para casa. E só ao fim de 4 dias esse cordeiro era então morto, no dia da Páscoa. É muito interessante porque esta entrada triunfal de Cristo, do Cordeiro de Deus, em Jerusalém, foi precisamente 4 dias antes da sua morte, precisamente no dia em que era suposto trazer o cordeiro para casa. E 4 dias depois, sim, aconteceu a sua morte. E também a sua morte estava descrita no Velho Testamento em profecias de que seria traído por um amigo próprio em quem ele confiava, com quem partilhava do pão. Seria vendido por 30 moedas de prata, que o preço, esse valor que seria novamente devolvido, que seria julgado, mas não abriria a sua boca, como está em Isaías 53. Também Isaías 53 que sofreria pelos outros, que seria crucificado junto de malfeitores. E também, temos aqui um segundo de pausa, muitas são ou eram as profecias que apontavam para este nascimento. Por isso este nascimento é o ponto central de que livros? Dos livros do Velho Testamento. Continuando, estamos quase a terminar. Suas mãos e pés seriam perfurados. Também está em Salmos 21. Seria escarnecido, seria desprezado, que lhe dariam para beber vinagre, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, que o seu lado seria trespassado, encontra-se em Zacarias capítulo 12, e que iriam lançar sortes sobre a sua roupa, seria sepultado numa tumba de uma pessoa rica e que também ressuscitaria. É muito interessante, e ascenderia ao céu, é muito interessante que tudo isto estava escrito sobre um bebê que viria a este mundo. Eu quero-vos perguntar uma coisa. Este bebê que nasceu em Belém da Judeia há mais de 2000 anos atrás era Jesus Cristo. E ele, quando nasceu como um bebê. Como outro bebê qualquer. Certo? Ou não? Ele sabia alguma coisa quando nasceu. Ele teve que aprender a comer. Teve que aprender a caminhar. Teve que aprender a falar. Exatamente como qualquer outro bebê. Foi ali o início da sua existência? Não. Deus Criador é eterno. No entanto, Cristo abdicou da sua divindade para nascer como cada um de nós nasceu. Mas eu queria vos chamar a atenção para um ponto importante, que é: ele teve de aprender quem ele era. Já uma vez pensámos nisto? E ele teve de aprender, através da sua mãe e através do estudo do Velho Testamento, teve de aprender quem ele era. Ele sozinho podia ter aprendido quem ele era? Podia ter aprendido quem ele era. Um bebê consegue aprender sozinho. A única coisa que Cristo trouxe com ele foi o seu caráter, que é a única coisa que permanece em nós, mesmo um dia quando fomos para o céu, é a única coisa que vamos levar. A única coisa que ele trouxe foi o seu caráter, nada mais. E ele teve de aprender quem era. Reparem, ele teve que aprender aquilo que ele próprio fez na criação. E ele teve que aprender as palavras que ele disse a Moisés. E ele teve que aprender as palavras que ele disse
a todos os patriarcas, a Abraão, até a Adão e Eva. E ele teve de aprender aquilo que ele fez como ser divino do universo. Ele estava convencido de quem era ou não? O que é que vocês acham? É, de facto, um momento que nós devemos celebrar o seu nascimento ou não? Sabem porquê? Porque o facto de Deus ter descido à terra e ter feito tenda no meio de nós significa que eu hoje, através da sua vida e através da sua morte e ressurreição, tenho a possibilidade de um dia viver eternamente com Ele. E por isso sim, é um acontecimento que deve ser celebrado. Agora reparem, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A Virgem ficará grávida, dará à luz um filho e se chamará Immanuel, que quer dizer Deus conosco. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, chamarão Immanuel, que significa Deus conosco. E de facto foi isto que aconteceu quando Jesus nasceu como um bebê. E ele será chamado pelo nome Immanuel. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado, será seu nome Immanuel. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração pelos discípulos diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Cristo deseja estar com quem? Conosco, no meio de nós. Será que vamos aceitar a sua companhia neste Natal? Vou chamar o coro à frente. O coro vai nos cantar exatamente o que está escrito neste versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Estamos na conclusão deste sermão, mas não queria concluir sem exatamente recordarmos estas palavras e ouvimos o coro a cantá-las mesmo. Vamos dar atenção ao coro.
Antes que um coro saia, eu queria terminar este sermão exatamente com esta mensagem. Este deve ser o centro do nosso Natal. Jesus, a majestade do céu, o nobre Rei do céu, pôs de lado sua realeza. Deixou o seu trono de glória, sua alta posição, e veio ao nosso mundo para trazer ao homem caído, debilitado nas suas faculdades morais e corrompido pelo pecado, auxílio divino. Os pais deveriam trazer essas coisas ao conhecimento de seus filhos e instruí-los mandamento sobre mandamento, regra sobre regra em suas obrigações para com Deus. Não suas obrigações de uns para com os outros e de honrarem-se e gloriarem-se uns aos outros por presentes e dádivas. Não vos levantareis, meus irmãos e irmãs em Cristo, cingindo-vos a vós mesmos pelo dever no temor do Senhor, procurando arranjar este assunto de tal maneira que seja árido e desinteressante, mas sim repleto de inocente prazer que leve o sinete ao céu. O meu desejo para cada um de nós neste Natal é que este Natal se registre nos livros do céu, um Natal como jamais houve. Um Natal em que Cristo possa estar presente e possa ser o centro do nosso Natal. Não se esqueçam de guardar um momento para honrar e louvar ao Nosso Senhor neste Natal. É o meu desejo para cada um de nós. Amém.